Eu sou Mariana Mata Machado, eu moro em Belo Horizonte, conheci a pedagogia Waldorf com 21 anos, me mudei para São Paulo, fiz o seminário com Krista Glass, com Petra Bicker, com Dona Leonor. O primeiro ano foi um curso básico, o segundo ano foi uma especialização em jardim e o terceiro ano dei aula na Escola Rudolf Steiner durante um ano. Não havia pedagogia Waldorf em Belo Horizonte, havia um movimento de médicos antroposóficos. Decido então começar um jardim de infância particular no quintal da casa dos meus pais. Em agosto de 1985, a gente fundou então o Pólen Jardim de Infância. Formamos um grupo de estudos. Foi esse grupo de estudos que deu fundamento e força para que esse jardim fosse crescendo e se desenvolvendo. Esse movimento coletivo que se começa com esse grupo de estudos e depois vai irradiando no trabalho coletivo dos pais, nas festas de São João, nos bazares de Natal. Eu tinha então uma turma de manhã e uma turma à tarde. Foi dentro desse cenário que eu saio da casa dos meus pais e mudo para uma casa alugada, uma casa simples, pequena, mas com um quintal muito gostoso. Começaram a chegar professoras a Belo Horizonte com a formação em pedagogia Waldorf. Foi quando nós fundamos uma associação, então, sem fins lucrativos. No quinto ano de existência, com cerca de 50 alunos, chega em Belo Horizonte duas professoras com formação Waldorf e abrem um outro jardim de infância num outro bairro. Quando eu fiquei sabendo, eu imediatamente fui visitá-las. Passamos a tarde conversando. Elas tinham poucas crianças e muita infraestrutura humana. Eu tinha muitas crianças e uma carência de infraestrutura humana no corpo docente com formação Waldorf. Então, juntamos. Elas foram para a casa da Pólen. Foi quando houve essa fusão dessas duas escolas. Foi quando se consolidou a formação da Associação Mantenedora, que ficou se chamando Associação Pedagógica Itacolomi, que em Tupi-Guarani significa pedra, mãe e filha. A gente teve também o apoio muito importante de médicas antroposóficas que também estavam chegando a Belo Horizonte com a formação. Paralelamente com esse crescimento da escola em associação, foi fundado o ramo Francisco de Assis, em Belo Horizonte. Então, é uma escola que cresce muito com esse suporte da antroposofia. Tudo que foi semeado desde o início, que era o trabalho coletivo, o estudo, a dedicação das professoras, isso foi crescendo, irradiando esse amor pela pedagogia Waldorf. Mas a gente sempre cultivou essa visão da escola como um organismo vivo e todos trabalhando pela escola como um todo. Havia os materiais típicos de uma escola Waldorf. Eu sempre tive uma ligação, por um lado, com a antroposofia, por outro lado, muito também com a cultura brasileira. Então, eu me sentia mais livre para tentar unir essas duas coisas. Isso sempre foi uma busca muito forte para mim. Eu me torno professora de música. O Pólen Jardim de Infância foi crescendo com essa força das professoras e dos pais. Com 30 anos de idade, mudou de nome, passou a se chamar Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais. Hoje, ele tem cerca de 500 famílias com jardim de infância, ensino fundamental e ensino médio. É uma alegria ter acompanhado a existência dessa escola desde o início até hoje. O que eu tenho para dizer para as escolas que estão começando é a força interna mesmo e é a coragem e o entusiasmo pela educação que faz com que a gente tenha forças para seguir em frente. O que dentro do meu coração ficou como uma grande lacuna foi não termos, desde o início, cuidado muito da questão da inclusão socioeconômica também. O trabalho com a fraternidade, o exercício da fraternidade dentro da vida econômica da escola, para que houvesse a maior diversidade social possível dentro da escola, e isso pode ser muito enriquecedor para o processo de uma escola que está crescendo. Era dezembro e nós fomos fazer um teatro de bonecos da Menina da Lanterna. Então foi um primeiro impulso. Depois, no ano seguinte, nós planejamos uma festa junina na rua onde seria a escola. As famílias da rua se envolveram, enfeitamos a rua, fomos atrás de um sanfoneiro que durante anos o Sr. Dirceu nos acompanhou e fizemos uma festa junina antiga.
E assim a gente, com esse primeiro dinheiro, a gente pôde comprar algumas coisas e a Associação Beneficente Rafael também nos emprestou um dinheiro, que foi com eles que a gente mandou fazer as mesinhas e as cadeirinhas. Foi um impulso bem sucedido. Eu não sei se hoje se começaria uma escola dessa forma. E nem tínhamos a pretensão de falar que éramos uma escola Waldorf, porque todos nós tínhamos a certeza do que esse nome trazia junto. Então, a gente começou como recreação infantil e assim nós fomos, por acho que 2 anos, alguma coisa assim. São Paulo nos perguntou o que estava acontecendo aqui em Juiz de Fora, quando eu fui lá fazer um estágio. E aí eu abri a boca e comecei a contar e no final eu vi que eles estavam nos apadrinhando e falando assim, não, então que a gente puder ajudar, a gente está aqui. Então, eles realmente puderam acreditar no impulso da antroposofia que cada um de nós carregava. Bem, eu tive que me ancorar na Lilian, que tinha mais tempo de antroposofia do que eu, aí entender um pouco, né, o que era esse ritmo com as crianças, as cantigas, o brincar livre, né, esse respirar, esse inspirar e expirar no primeiro setênio é muito claro e é uma base, perceber esse momento de se recolher, esse momento de expandir, né, o momento do lanche. Então a gente tinha um cesto de panos que era mágico, porque as crianças se enrolavam naqueles panos e elas eram tudo que elas queriam ser. Um cesto de tocos de vários tamanhos e formatos, que aquilo também se transformava no que eles queriam ser. Mas o que eu acho que era mais importante era o material pedagógico que as crianças nos mostravam. Eu, pelo menos na minha inexperiência, ia tentando entender para ver o que ia acontecer. Então foram coisas muito simples. Hoje, quando eu vejo a escola no porte que ela está, quando eu vejo aqui essa sala, né, com tantas possibilidades, quando eu vejo um lá fora tão rico de coisas, é um privilégio que as crianças pequenas possam ter isso. A educação infantil é a base para tudo que vem depois. Desde o começo, as famílias pagavam uma mensalidade, e essa consciência veio deles logo, assim, se eles iam pagar lá fora, eles pagavam aqui. Mas era aluguel, luz, água, né? A Lilian, a gente mesmo no começo arrumava e limpava para a próxima que vinha, ela no turno da manhã, eu no turno da tarde. Então a gente não tinha um salário, a gente dividia aquilo ali. E com a chegada de novos pais, foi interessante porque vieram pais muito preciosos e aí começou essa motivação de fundar a associação, de ver a necessidade de, pelo menos, os professores receberem um salário ligado ao mínimo do sindicato. Acabavam aparecendo soluções, entendeu? Claro que desafios com as crianças apareciam, né? Questionamentos sobre a pedagogia, sobre as atitudes nossas com as crianças, sobre a condição das crianças, aonde que elas chegariam, mas não tinha ainda naquele tempo um desafio maior que fosse o financeiro. Nesse momento é o que eu enxergo aqui, porque a gente também confiava que a coisa acontecia. A palavra continua sendo confiança da nossa parte para com a antroposofia, né, para com o mundo espiritual que ela nos traria, a confiança nas coisas terrenas que os pais estavam envolvidos tentando achar solução e o carinho que cada um tinha por essa escola incipiente, nascendo ali aquela sementinha pequena, né? Hoje os desafios são maiores. Acho que o desafio financeiro continua. Acho que o desafio da confiança dos pais de hoje em dia tão conscientes do mundo atual, maiores, os questionamentos são maiores, mas eu imagino que o desafio dos professores é ainda alimentar, que as crianças sintam, né, esse alimento anímico com a simplicidade que essa pedagogia traz, tentando trazer ritmo para essas crianças. Hoje em dia a gente não encontra um ritmo que há 40 anos atrás a gente tinha. Do acordar com o nascer do sol, de dormir mais cedo, menos espetáculos, menos coisas. Então, eu penso assim, que os nossos professores precisam realmente se alimentar com o que a antroposofia traz de desenvolvimento infantil, com as fases do desenvolvimento infantil, né? Entendendo que é um ser espiritual que está aqui e que a gente precisa ajudar na condução para se tornar um adulto de bem na vida. Pais fundadores, eles eram pais de pacientes da clínica, terapeutas no Mondaiá, e todos eles eram muito participativos, nos entregaram seus tesouros com total confiança, mesmo sabendo
da nossa pouca experiência na pedagogia Waldorf. Nós começamos em agosto de 85. Nós tivemos o privilégio também de já iniciar com uma médica, né, pedagógica, a doutora Angélica, que teve começo desde o início. A gente sempre tinha antroposofia, pedagogia Waldorf, a parte artística, depois administrativa. Nosso grupo eram 7 pessoas, a gente dividia um salário mínimo para todo mundo. Em relação aos pais, a gente saber fazer essa relação, sabendo o lugar de cada um na escola, né? Com muito respeito, com muito carinho, não saber acolhê-los e ser acolhido por eles, mas de tal forma que esse relacionamento não haja tropeços, para que não se perca o desenvolvimento natural da escola. Vinha esporadicamente a Juiz de Fora, como também a professora Crista Glass, que ela vinha, nos orientava, dava palestra para nós, para os pais, e dando assim, fortalecendo, né, a escola. O material que nós tínhamos, e muita coisa foi de doação dos familiares, né, era mesa, escrivania, que era a Associação Médica, que nos doou para comprarmos alguns móveis, né, mesas, cadeiras para as crianças. Também, esses materiais, resultado do dinheiro que a gente levantava com as atividades de teatro de sombras, festa junina. Era uma casa muito simples, ao lado de um horto. Nos possibilitava, ela abriu no muro uma passagem que a gente tinha acesso, então, ao bosque, ao horto. O trabalho de estar fora, eles estavam dentro desse horto, que era muito bonito, muito gostoso. Eu sou a Paula Levi e fui a professora fundadora do Jardim Micaelis do Rio de Janeiro no ano de 1993. Tudo começou um ano antes, em uma pequena creche no bairro da Tijuca, chamada Arte no Quintal. No ano de 1992, nós fomos gradativamente levando aspectos da pedagogia Waldorf para o dia a dia da arte no quintal, e as famílias foram conhecendo e também foram se vinculando. No final do ano, a iniciativa teve que ser fechada, mas já havia várias famílias que estavam realmente vinculadas a essa proposta, a essa forma de cuidar da criança, e nós nos mantivemos unidos em torno de um grupo de estudos de pedagogia, com a proposta de que um dia pudéssemos juntos fundar um Jardim Waldorf na cidade do Rio de Janeiro. As crianças foram matriculadas em outras escolas, e, num determinado momento, uma delas, o Marco Antônio, começou a ser alfabetizado. E a família foi muito incisiva no sentido de retirá-lo da escola e deixá-lo em casa. E aí eles disseram: esse Jardim Waldorf precisa nascer agora. Houve uma busca intensa e foi encontrada uma casa na Avenida Maracanã, também no bairro da Tijuca, uma casa que era alugada por um grupo que promovia cursos variados. Essa casa tinha um quintal que estava abandonado, com uma pequeniníssima edícula, era preciso subir uma escada para chegar até uma sala ali no alto, uma sala bem pequena, e aí começou um esforço das famílias fundadoras de transformar esse espaço, e em especial 5 mães iam diariamente ali capinar, plantar, pintar paredes, rebocar, e foi assim que em julho nós tínhamos um espaço para que esse Jardim Waldorf da cidade do Rio de Janeiro nascesse. Nós fizemos uma pequena colônia de férias, ainda em caráter experimental, para termos certeza que o dia a dia podia funcionar de uma forma adequada para as crianças. Quando a gente atravessava a casa e chegava nesse quintal, era como se a gente passasse por um portal que nos conduzia a um mundo muito especial, um mundo mágico com forças sutis de amor que ali pulsavam diariamente. Já havia nesse nascimento a preocupação de que nós pudéssemos oferecer um trabalho verdadeiramente consistente, ancorado nessa visão antroposófica, e que isso fortalecesse as raízes dessa iniciativa. É interessante mencionar
que uma das pessoas desse grupo que promovia cursos, que alugava a casa, em um determinado momento, falou para nós, para esse pequeno grupo de 5 mães, que esse jardim de infância, ali, nesse fundinho de quintal, ele era uma flor de lótus no meio do pântano. E essa imagem nos comoveu muito na época, porque, de fato, ela é uma metáfora para algo muito maior, que é tudo aquilo que os desafios da cidade do Rio de Janeiro impõem ao trabalho antroposófico, que não é fácil. Também é importante mencionar que ainda nesse período, na Avenida Maracanã, essa criança, que foi a criança que trouxe a urgência, essa criança desenvolveu um câncer e veio a falecer. O Marco Antônio, de alguma forma, ele foi o primeiro aluno desse jardim de infância, aqui na Terra, mas também lá no céu, no mundo espiritual. Depois não foi possível permanecer lá nesse endereço e nós mudamos. A Daisy conseguiu que fôssemos acolhidos pela comunidade de cristãos do Rio de Janeiro, que tinha uma sede própria no bairro do Alto da Glória. Permanecemos vários anos lá, o jardim sempre pequenininho, mas com muita força, com esse idealismo assim incrível. E lá fomos nos fortalecendo para o passo enorme que foi dado em 2006 de abrirmos o ensino fundamental, o primeiro ano, já em outro endereço. Esse desafio com o espaço físico, ele permanece até hoje. O Michaelis está numa casa muito bonita, no Cosme Velho, mas ainda alugada. Eu costumo dizer que essa cidade, o Rio de Janeiro, ela é extremamente desafiadora. Todas as iniciativas Waldorf, a gente sabe que lutam com muitas adversidades. Prosperar e se enraizar no solo onde ele está. Mas no Rio de Janeiro, esse desafio, ele é imenso, ele é sobre-humano. Em relação a isso, também vale lembrar que houve outras iniciativas antes do Michaelis. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade onde o impulso Waldorf chegou no Brasil, muito antes da escola Waldorf Rudolf Steiner ser fundada na cidade de São Paulo. Depois houve também o jardim da Dona Edith Asbeck, mas que fechou quando ela saiu da cidade. Houve, por muitos anos, a iniciativa pedagógica ligada ao grupo do Frederico Miller, a província pedagógica. Houve outras tentativas que eu não sei enumerar, por isso que a nossa preocupação nesse núcleo fundador do Michaelis era que nós fizéssemos algo que pudesse ser de fato um presente para a cidade, independentemente de cada uma de nós, algo que ganhasse raiz e vida própria. Então, por isso é muito comovente ver que esse jardim, que nasceu sem nome, ele foi batizado muitos anos depois, Michaelis do Rio de Janeiro. Ele já tem 32 anos de idade. Ele já está maduro, embora continue ainda lutando com muitos e muitos desafios, que não apenas os que o mundo nos impõe, mas que esse local impõe. Carrego no meu coração com um extremo amor e gratidão tudo que eu vivi nesse momento da fundação, e espero que as forças que estavam ali nessa sementinha, elas possam nutrir essa iniciativa para sempre. Sou Fátima, sou jardineira aqui na escola Waldorf Municipal Cecília Meirelles, na cidade de Nova Friburgo. Meados dos anos 60, iniciou um movimento antroposófico aqui na cidade. E ao passar dos anos, esse movimento foi se fortalecendo, foram chegando pessoas. Mas em 1972, um dos membros do grupo achou melhor
fazer um grupo de estudos somente com jovens. E entre eles estava Dalan Shorts e Lúcia Casoy. E foi nesse encontro que surgiu o primeiro impulso da implementação da pedagogia Waldorf na nossa cidade, que foi a Associação Pedagógica Nascente. E aí surgiu o nome da Mara Rubia. Era muito bonito ver ela atuando. Ela não só cuidava muito bem das crianças, mas também ela atuava em várias instâncias muito bem, como, por exemplo, reunião com pais para contar para eles como que é a atuação de pais dentro de uma escola Waldorf, né? Encontro com o poder público. Nossa, foram incontáveis, mas incontáveis encontros e reuniões para garantir a nossa autonomia pedagógica. Ela participou com muita firmeza, mas ao mesmo tempo com muita doçura e respeito à pedagogia Waldorf. Ela preparou o solo tão fértil, tão bem cuidado, que o nosso jardim cresceu, floriu e se fortaleceu. Hoje nós atendemos crianças do maternal 3 ao 9º ano, porque a Mara Rubia ela foi uma pessoa fundamental na implantação da pedagogia Waldorf na cidade de Nova Friburgo. Muito obrigada, Mara Rubia. Então, eu sou Isabel Cecília, eu fui a primeira professora do Jardim Anabá. A primeira turma do Jardim começou no dia 17 de março de 1980. Eu sou de São Paulo, eu frequentei aquilo que veio a ser o Seminário de Formação de Professores da Rudolf Steiner, ainda no seu bercinho de começo de formação mesmo, e durava um ano. Eu frequentei durante o ano de 1978 e ao longo desse ano eu mergulhei nesse novo mundo e muitas coisas aconteceram ao longo desse ano. E uma delas foi o primeiro seminário de pedagogia social no Brasil, com Lex Boss. E nesse seminário, vários jovens nos encontramos. Desse momento em diante, muita coisa aconteceu no nosso Brasil em relação à antroposofia. E muito do que hoje existe vem desse grande impulso. E essa pedagogia social que ninguém sabia o que era, foi o que nos fez encontrar. Já dentro desse processo da pedagogia social, nós já trabalhamos com esses sonhos e com a vontade de transformar as coisas no mundo. Eram crianças que conseguiam viver na imaginação, eram crianças que sabiam brincar livre na natureza. Isso é muito diferente do que é hoje, infelizmente. A escola começou numa pequenina casinha, que era a minha casa, uma casa bem típica dos pescadores daqui de Florianópolis. Nós começamos o Anabá no continente, e era bem perto da praia. Era uma casinha de madeira, com um quintal muito gostoso, com goiabeiras, abacateiros, tinha até um pé de figo, e eram só 5 crianças no início. Depois, no final do ano, eram 7, e daí para frente só foi crescendo, porque ao longo daquele primeiro ano, de 79, antes de começar o jardim, nós formamos grupos de estudo de antroposofia de todas as formas possíveis. Havia reunião de estudo todas as noites. A antroposofia, desde o princípio, sustentou e a pedagogia social profundamente. Esse era um ideal e continuou sendo, e ainda é, de trabalhar sempre com a pedagogia social e profundamente embasada na antroposofia. A gente sabia que existiam bazares de Natal nas escolas Waldorf. Nós fizemos nessa casinha um bazar. E esse bazar nós fizemos muitos cartões de Natal desenhados por nós. E nós também tínhamos um amigo que fez as mesas muito lindas do jardim. Então nós começamos assim. Eu disse que era o dia de começar, era uma segunda-feira, e chegaram as 5 crianças que eram da vizinhança. Então eu tinha preparado uma música, e fiz a roda, e fez alguns movimentos, e eu estava tão encantada quanto eles, e tinha os brinquedos. Florianópolis tem uma tradição de loucinhas de barro coloridas, pintadas em fogõezinhos, então tinha os brinquedos, tinham panos, os nossos panos eram algodão, tingido, colorido, e tinham cestas, conchas, cones de pinheiro. Esses eram os nossos brinquedos e essa era a nossa maneira. Então fizemos esse ritmo, depois eu
preparei o lanche com eles, fizemos o lanche, agradecemos o lanche e tudo era canto e movimento e um ritmo bem gostoso. Aí eles foram brincar nas areias, no quintal delicioso, já tinha balanço. Eles sentavam, tinham almofadas, eu sentava numa cadeira grande, e aí contava uma história e depois a gente esperava os pais chegarem e eles iam embora para casa. Tem uma coisa muito interessante. Essa coisa interessante é que eu tinha 2 crianças argentinas e eles se sentavam todos juntos. Eles falavam português fluentemente, essas crianças, mas se sentavam juntos e começavam a conversar sobre alguma coisa, automaticamente os irmãos começavam a falar espanhol. No final do ano, todos eles falavam espanhol. E ao longo desse primeiro ano de 79, nós convidamos pessoas de São Paulo para virem dar palestra e fazerem um workshop. E nós chamávamos pessoas da cidade toda. E nós nos fomos tornando conhecidos. Nós não sabíamos lidar com dinheiro, cobrava o mínimo. E um pai ficou muito revoltado. Como assim? Como que vocês não são sustentados pela escola? Então começou todo um trabalho que era conjunto, os pais vinham junto conosco e entravam junto no ideal. Como é que era essa tal de trimembração, tripartição? Era muito dinâmico e muito rico, era o momento certo. Nós já estávamos vivendo essa situação que as nossas crianças saíam para um primeiro ano de uma outra escola. Eles não tinham a mínima noção de alfabetização, ao passo que todas as outras escolas já trabalhavam com alfabetização. Nós decidimos que eu iria começar uma classe que nós chamamos de Introdução às Letras, que é um primeiro ano Waldorf, mas que ainda não era um primeiro ano, não era a escola, não era a decisão de começar a escola, ainda era ensino infantil. Nós tínhamos, então, ali no continente um jardim e ao lado a classe de introdução às letras, da onde as crianças iriam para as outras escolas. E então chegou um momento que a gente viu que cresceu e nós precisávamos ter um terreno na ilha. E esse foi também um grande desafio. Nós conseguimos esse terreno, conseguimos ajuda, compramos esse terreno. E ali começou a escola onde ainda é hoje. Pais e professores decidiram que sim, podia começar. Então, aquele meu terceira turma de Introdução às Letras foi a primeira turma do Anabá, já como escola, como grau. E nós decidimos que iríamos só até o 5º ano com essa turma. E começamos todo um novo processo de construção, de crescer, de conhecer outras escolas, conhecer outras pessoas e fazer palestras fora do nosso âmbito. As pessoas da universidade nos perguntavam, nos pediam e íamos fazer. E nessa época, em Florianópolis, várias novas escolas buscando novos caminhos surgiram. E essa escola tem uma característica que desde o seu início tem uma associação pedagógica, Micael, onde temos os pais, professores e seguimos juntos. Hoje nós temos 3 jardins, 2 maternais, o ensino médio completo, e ela continua crescendo e as coisas vão se transformando e ganhando o mundo. É um caminho trilhado com muita luta, com dificuldades, mas com muita alegria e com muita profundidade. Temos ex-alunos trazendo filhos, ex-alunos professores na escola, netos de pais, de alunos que foram alunos no jardim lá em Itaguaçu e que hoje já se formaram na escola. Então, aqui fica o nosso agradecimento para a Isabel, que doou muito, muito de si para esse impulso. E a Silvia também, que já está no seu 33º ano como professora. Aqui estou. Aqui, ó. Nessa escola linda e maravilhosa.